Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título Uma Outra Olimpíada. Meus amados irmãos, eu sempre vi os Jogos Olímpicos numa dimensão maior até que a dimensão do futebol. Porque no futebol percebo apenas a monocultura. Os Jogos Olímpicos não, é a policultura do esporte. Mas com o amadurecimento e o ponto de vista espiritual, hoje vejo também as Olimpíadas deste ponto de vista espiritual também. Então resolvi refletir aqui com vocês, porque estamos às vésperas dos Jogos Olímpicos no Brasil. E queria aqui tratar dessa dimensão ecumênica, policultural e, por que não dizer, espiritual dos Jogos Olímpicos. Em 1896, o rei Jorge I da Grécia abria em Atenas a moderna fase das Olimpíadas. O imperador romano Teodósio I encerrara em 393 da chamada Era Cristã o primeiro período dos famosos Jogos, que imortalizaram Olímpia, cidade situada na região ocidental da península do Peloponeso. Considerou-os pagãos. Durante 1500 anos a ideia ficou esquecida, até que o barão Pierre de Coubertin, em 1892, para uma nova época nos esportes, iniciou as providências que, em 1894, reuniram o Congresso pelo restabelecimento dos Jogos Olímpicos, o que se deu em 1896, na milenar capital helênica. Milhares de pessoas assistiram à competição entre 13 países em 9 esportes: atletismo, natação, ciclismo, luta, halterofilismo, tênis, ginástica, esgrima e tiro. Participaram 285 atletas. No princípio, quase ninguém acreditava na retomada dos Jogos. Em Paris, 1900, houve a primeira participação das mulheres. 6 concorreram às provas de tênis. O Brasil ingressou nas competições somente em 1920, em Antuérpia, na Bélgica. De lá trouxe a sua primeira medalha de ouro, com Guilherme Paraense, pistola automática na prova de tiro. Mas conta a mitologia grega que da luta entre Zeus e Cronos pela posse da terra, nasceram Jogos Olímpicos, que possuíram durante toda a antiguidade um caráter religioso. Em 776, a competição fixou-se em Olímpia, que também de 4 em 4 anos promovia uma reunião de paz, fraternidade, cooperação e amizade entre os povos, sob a mesma invocação. De Coubertin, o barão, trouxe de volta aqueles empolgantes jogos para os nossos dias. É dele este pensamento que se tornou conceito máximo das Olimpíadas. O importante não é vencer, mas sim competir. E esta é uma das preocupações também do pensamento espiritual. Por todos os meios e modos devemos contribuir em prol do entendimento
humano. Essa visão espiritual alberga toda e qualquer criatura humana e espiritual, desejosa de viver os caminhos da paz, libertos de qualquer sectarismo ou ranço exclusivista. Na realidade, o ser humano está no rumo da sua visão ecumênica que vem surgindo, porque muito antes de ser um determinismo histórico, trata-se de uma divina predestinação. A sociedade mundial, formada de elementos díspares, atravessa uma crise jamais vivida. Está, sabendo ou não, à procura mesmo que por caminhos tortuosos de sua identidade divina, de um olhar espiritual, podemos dizer, ecumênico. A humanidade, no seu irreversível processo de amadurecimento, começa, a duras penas, a compreender não existir outra forma de sobrevivência. Por maiores são os fatores que nos unem do que a leviandade que eventualmente possa nos separar. Por mais diversos e conflitantes que sejam os princípios ainda presentemente adotados pelas nações, existe uma identidade cósmica, sim, acima de todas as diferenças culturais, raciais, territoriais, econômicas, religiosas, sociais, morais, ideológicas, esportivas, sobre todos os preconceitos e tabus, atuando sobre todos os indivíduos. Essa identidade cósmica é Deus, que é amor. Então, meus queridos amigos e irmãos, as Olimpíadas são importantes deste ponto de vista espiritual, porque levam o respeito do corpo, além de confraternizar povos que antigamente viviam digladiando-se e atualmente também. Mas tudo isso é apenas a antevisão do muito que tem de ser feito, no sentido de efetuar a equação que harmonize matéria e espírito. E a visão espiritual, suscitando tais assuntos, abre caminhos novos e surpreendentes para a humanidade. Então, meus amados irmãos, que a chama olímpica jamais volte a apagar-se. Pelo contrário, que afaste dos passos humanos a escuridão, senão que veremos o trágico fim de um ideal tão belo, que avançou além do tempo e do campo dos esportes, lastimavelmente, podendo transformar-se pela incúria humana em Olimpiadas, ao invés do ideal nobre e belo das Olimpíadas. Certamente, o esforço do Barão de Coubertin e de outros grandes idealistas seguirá caminho luminoso pela história, juntando lá adiante as notáveis competições do corpo, as notáveis competições também do espírito no futuro. Então, um viva fica aqui as Olimpíadas dos músculos, mas também um vibrante salve no futuro as Olimpíadas do espírito. Ok? Meus queridos irmãos, eu desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, minha querida, desejo e envio um beijo na alma e deixo aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.